E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais um programa das obras de André Luiz, do estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do próprio André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 41, Convocados à Luta. E no programa passado continuamos a comentar sobre, vamos dizer assim, o alarido, né, que provocou na colônia Nosso Lar, sob o toque do clarim, toque de um clarim, que ele chama inesquecível clarim, como ele mesmo diz, que se fez ouvir por mais de 15 minutos na colônia, alertando aos habitantes a sua necessidade de vigilância na oração e nos bons pensamentos, porque a Segunda Guerra eclodiu na Europa, isso foi em 1939, né, quando inicia a Segunda Guerra Mundial, e eclodiu, e as vibrações resultantes daí, a gente não imagina quantas e como, né, e iam repercutir por toda a América, já que todos estamos, como ele explica, interligados, né? Sempre tivemos, a tecnologia hoje mostra mais isso, patenteia realmente, mas sempre tivemos interligados. E aí ele fala que, o Tobias explica que a necessidade de se fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. É o apelo dos espíritos superiores à colônia, às colônias, incluindo o Nosso Lar, são outras diversas, nas Américas, para que os habitantes possam ajudar na melhoria do ambiente psíquico, já que a guerra eclodindo é uma situação de ódio permanente, e aí ajudar de que maneira? Fazendo-se calar os seus ruídos íntimos de baixo, os nossos ruídos, porque a melhora do mundo começa em nós, não é? Isso a gente sabe disso. A melhora, se queremos um mundo melhor, temos que botar o nosso mundo íntimo para trabalhar melhor. Senão não adianta. A melhora do mundo é em nós, né? A paz do mundo começa em nós, né? E aí ele pede isso, ele faz esse apelo, né? E mais adiante eles vão para um pavimento superior, lá no prédio quando eles estão na colônia, que é um grande parque. E observando de lá o céu, eles veem pequenos focos resplandecentes se sustentando no firmamento, não é? E aí ele explica mais adiante, o Tobias fala, que o clarim é utilizado pelos espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Então são espíritos superiores que vêm alertar, pedir para alertar os habitantes da colônia e tal. Por que é o clarim? Porque há uma necessidade nossa ainda de certas situações para nos chamar a atenção. Não precisava de clarim, bastava o pedido. É o que vai acontecer mais adiante, que o governador vai falar. Mas o clarim alerta, é um pedido de chamada de atenção. Nossa, precisamos disso, é como se fosse um susto, que a gente tomasse aquele susto e, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, não é? E vem aquele pedido, tanto que ele fala, o clarim é um toque inesquecível do clarim, por mais de 15 minutos, foi um quarto de hora que ele falou. Então, é pouca coisa não. Isso é necessidade do espírito inferior ter isso, como nós, para o sinal de alerta. Então, foi isso que a gente comentou. E agora a gente vai continuar, né, Teresa? O 16º parágrafo. Continuar, né? A leitura. Isso. Então, está lá. Chegados aos pavimentos superiores... Tobias, o anterior. Desculpa.
Pulei. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Por quê? E aí vamos analisar um pouco. Ele confia a Narcisa as atividades de importância junto àqueles doentes, que tem que ter uma maior vigilância agora, porque essas vibrações de ódio negativas que vêm da guerra afetam a esses mais doentes. Tudo que é inferior vai afetar ao que ainda está doente, porque esse compraz com aquilo. O raciocínio é esse. Não é? Um espírito já elevado, as situações de ódio e de beligerância, e tudo não vai afetá-lo, porque ele já atingiu, ele já conquistou, já fez uma conquista íntima, que não é o caso da maioria de nós. Por isso a Narcisa, como outras como a Narcisa, ficaram junto aos enfermos. E o Tobias foi com o André Luiz observar o movimento popular. Aqui não cabe o raciocínio de que aprendizado. Ele não deixou a Narcisa trabalhando e foi passear. Não é isso que a gente pode entender daqui, né? Porque não é assim. Observar o movimento popular por aprendizado, como a gente vai ver agora, não é? Mas alguma coisa dele? Não. Continuando. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nós poderíamos encaminhar, de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Então o André Luiz ficou espantado porque ele viu muito movimento em todos os setores junto à Praça da Governadoria. Então a gente já imagina o alvoroço que tinha ali na colônia. O que está acontecendo? Meu Deus, a guerra, né? O medo, o que vai acontecer? Todo mundo já morto. É isso. A gente pode fazer uma analogia com o que aconteceu aqui na Terra quando aqueles aviões se chocaram lá nas Torres Gêmeas. Isso. Todo mundo ficou em pânico. A minha mãe, eu lembro que ela subiu lá em casa e falou, a Terceira Guerra Mundial começou. Porque ela subiu apavorada, porque eu moro no segundo andar, ela no primeiro, e ela já estava em pânico, e eu não tinha visto, ela viu, né, ela estava assistindo a TV, ela viu no instante, né, praticamente no mesmo instante que aconteceu, e todo mundo ficou muito preocupado com o que ia acontecer dali, né, depois daquele ataque. E é parecido com o que o pessoal escutou o Clarim, tá todo mundo preocupado, né? O que vai acontecer? Qual é a repercussão? Quando a gente comentou que, né, nas colônias, principalmente na colônia Nosso Lar, que é uma colônia de transição muito ligada ainda à crosta da Terra, a gente falou de muitos espíritos que ainda têm os mesmos sentimentos e preocupações que as nossas, mas também tem o fator de que nós estamos todos muito ligados com o mundo espiritual. A gente não sente isso, mas estamos. E eles que estão lá, eles sabem que vai repercutir, né? Todo o nosso sentimento, pensamento e vibração da Terra chega a eles. Então, eles também têm esse tipo de preocupação, porque eles sabem que vai haver repercussão de todo, e a gente até viu nos programas passados, a preparação, não é? A dona Maria João de Deus, a mãe do Chico, mostra no Cartas de uma Morta, mostra a preparação que foi feita na colônia Nosso Lar para receber muitos soldados que, como a psicosfera da Europa já estava muito carregada com essa desencarnação em massa, muitos foram trazidos para cá, porque realmente afeta. Afeta a todos, né? E a gente vai ver isso aqui que eles vão comentar. Eles estão preocupados com o trabalho, muitas das vezes, que vai se seguir. Então ele fala assim... esses grupos... porque eu queria... Então, esse movimento popular, ele fica espantado com o número de pessoas que está lá em torno da governadoria, não é? Isso. E aí a gente pode fazer uma análise assim, rápida. Seria possível isolar a colônia Nosso Lar e ela não tivesse notícias da guerra? Ninguém sabe de nada, vamos ficar quietos, vamos criar um anteparo aqui, vamos imaginar alguma coisa. A gente estava meditando ontem, lendo, e eu via isso na cabeça.
Seria possível, para Deus nada é impossível nesse sentido, seguindo as leis da física? Seria possível, talvez seria, mas não é o caso. E o aprendizado nosso, como é que fica? Não é? Porque o clarim foi tocado, a advertência está sendo feita, a gente vai ver aqui as advertências e tal, para que nós analisemos. Precisamos dessas situações para nos analisarmos a nós mesmos, não é? Como aconteceu agora com a pandemia. Cada um fez uma análise de si, é a oportunidade de como nós realmente estamos perante a divindade, perante a confiança em Deus. Como é que nós estamos? Porque estar confiando em Deus numa situação de plena saúde, equilíbrio financeiro, etc., está tudo bem. Mas e aí e nas situações contrárias, não é? Então é nesse sentido que tem que ter o aviso, sim. Então, continuando. Estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. Então é que todo mundo quer saber das notícias que estão acontecendo, porque existem muitas pessoas que estão lá e têm ainda os seus familiares encarnados, né? Notícias, natural, até aí tudo bem. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Deve ter soado na Primeira Grande Guerra também. Deve ter soado também. Agora, imaginemos as colônias na Europa. Né? Como que elas trabalho que enfrentaram na própria Alemanha, onde se desencadeou esse ódio todo, não é? Porque tem colônias em todo lugar. Jesus é o governador de todos nós, dos alemães, dos chineses, dos japoneses, de todos nós. Todos sabemos que se trata da guerra. Mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Agora que é interessante. Então, ele foi lá, ele está no meio do povo lá do alvoroço, né? Do que está acontecendo. Aí está a questão do aprendizado com o André Luiz, né? Ao nosso lado, continua o André Luiz falando, vinham 2 senhores e 4 senhoras, em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. Lembrando, então ela está dizendo que no Ministério do Auxílio, o movimento de preces, de súplica, de pedidos tem aumentado muito. E ela não está... está com dificuldade para atender a todo mundo, na questão da súplica, não é? Porque nenhuma oração é perdida, nenhuma prece é perdida. Tem todo bem, Carlinhos, só um pouquinho. Então, a gente analisa, Tereza, isso aqui em 39, só tínhamos o rádio, para ter a notícia de alguma coisa e pedir súplica. Imagina hoje, com a coisa instantânea, como é que não deve ser o trabalho dos espíritos. As súplicas que eu estou dizendo, a população aumentou, as súplicas também aumentaram, porque está tudo instantâneo. As notícias vinham do rádio. Quem morava no interior, por exemplo, de Minas Gerais, soube da guerra meses depois que ela começou. Quem tinha um rádio, né? Quem tinha, né? Fala, o que você fala? Eu ia falar que a gente está vendo aqui que nosso lar, ele é dividido em alguns ministérios. A gente já viu que o Ministério da Regeneração é aquele que abriga os espíritos recém-chegados do umbral, que faz todo aquele trabalho, que tem as enfermarias. O Ministério da Comunicação, a gente já viu que é aquele ministério que traz as notícias da Terra para a colônia e leva da colônia para a Terra. Né? O segundo livro do André Luiz, Os Mensageiros, ele se passa principalmente nesse Ministério da Comunicação, onde tem o núcleo lá dos mensageiros. E o Ministério do Auxílio é um ministério onde são analisadas e escutadas as preces, os pedidos de auxílio, tanto da colônia quanto da Terra. Então, no livro Entre a Terra e o Céu, a gente vai ter um exemplo mais claro
da atuação do Ministério do Auxílio. No capítulo 1... livro também de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Isso, livro Entre a Terra e o Céu. Isso. No capítulo 1, o Clarencio, que é o mentor do André Luiz nesse livro, ele coloca assim: a prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, quer dizer, não alcança o mundo espiritual. Ou eleva-se, mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Então, todos preocupados com a guerra realmente não eram pedidos banais. E todos estavam chegando lá no Ministério do Auxílio. E aí, no capítulo 2, ele vai dar um exemplo de uma das orações que chegaram lá ao Ministério do Auxílio, onde o Clarencio, se a gente lembrar, é onde quando o André Luiz vai pedir trabalho, porque o André Luiz está albergado na zona do Ministério do Auxílio. Ele vai conversar com o Clarencio. Então, aqui no capítulo 2 do livro Entre a Terra e o Céu, o Clarencio vai dar um exemplo para a gente o que é uma oração que chega até a colônia. Como o Marco falou, na época de guerra, os pedidos devem chegar de uma maneira abundante. E aí o Clarencio coloca. Não, o André Luiz que está narrando para a gente, né? Clarencio recebeu de uma jovem um pequeno gráfico que passou a examinar cauteloso. Em seguida, comentou espontâneo: temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano da matéria mais densa, que parte de uma devotada servidora que se ausentou da nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres, mas ela permanece sobre a nossa orientação. E é a prece, de quem já leu o livro, é a prece da Antonina. Então, o André Luiz não está colocando aqui que o trabalho, né, como ele diz aqui, o movimento das súplicas tem sido extraordinário. Então, o Clarencio, no Entre a Terra e o Céu, o que ele explica para a gente? Tem prece que não sai da crosta da terra, fica por aqui mesmo. Mas aquelas mais sinceras, comovedoras e com finalidades, né? Muitas das vezes não só pessoal, mas uma finalidade conjunta, né, para todos. Essas, como ele falou aqui, podem ultrapassar, como ele coloca aqui, ele diz, né, a barreira, como é que ele coloca? Superou as linhas vibratórias comuns do plano da matéria mais densa. Então tem prece que não passa do céu da boca, tem prece que não passa do céu daqui da crosta planetária, e tem prece que chega ao Ministério do Auxílio, Nosso Lar, ou a outro Ministério de Auxílio de outra colônia, e tem outras que sabe Deus aonde vai, não é? Porque mas o André Luiz, no caso, né, o Tobias, não é? Ele tá, quem está preocupado com o trabalho dizia uma das senhoras, né? Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio, no Ministério do Auxílio. Há muitos meses consecutivos o movimento de súplicas tem sido extraordinário. O que a Teresa colocou do livro Entre a Terra e o Céu, emendando o raciocínio com o que a gente está vendo aqui no Nosso Lar, é a explicação do mecanismo da prece. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 10, Allan Kardec coloca a ação da prece e transmissão do pensamento. E ele diz assim:
o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Então ele está dizendo que o Espiritismo explica o modo de transmissão do pensamento, que é exatamente o que a Teresa está falando ali, do Entre a Terra e o Céu, e que nós estamos vendo aqui na situação do nosso lar aqui durante a guerra. Porque ele continua só mais um pouco dizendo que o fluido, para apreendermos o que ocorre na situação da prece, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados. Então, o fluido universal é por onde tem esse mecanismo da prece. Ela não se perde, como a Teresa falou agora. É aquilo que os espíritos dizem. A prece do justo pode muito. Do justo. Aí é que está esse detalhe. Ela vara infinito. E a prece sentida, como é o caso da Evelina, do livro Entre a Terra e o Céu, também de André Luiz. É um livro excelente, excepcional. E a Evelina faz aquela prece de coração. É uma jovem, a mãe desencarnou e ela faz a prece para a mãe de coração, de sentimento. Evelina. Então tem o sentimento. É como a prece de uma mãe por um filho. Os espíritos dizem que uma prece de uma mãe sentida ali pelo filho, ela vara ao infinito. Né? Então é o sentimento que vai carregado ali. Agora, se vai ser atendido ou não, aí já é outra situação. O Clarencio coloca no capítulo 1 justamente isso. Recebendo a resposta imediata ou remota. E aí a gente vê que no livro, nesse livro, Entre a Terra e o Céu, a resposta à prece da jovem é Evelina, não é? Eu falei Antonina, né? É Evelina. É Evelina? Você falou Evelina. Agora ficamos na dúvida aqui. Mas a prece, depois a gente vai ver certinho. Mas a prece dessa jovem, que era uma ex-moradora da colônia Nosso Lar, que está reencarnada, ela só vai receber a resposta quase 2 anos depois. É quando tudo se organiza, não é? Quando o próprio Clarencio vem pessoalmente ajudar essa família em que ela está vivendo, né? Em que ela reencarnou, e realmente tudo só melhora em quase 2 anos. Então a resposta dela não veio imediatamente, a resposta completa. Iniciou-se o trabalho de atendimento. Então nem sempre as nossas orações elas vão ter uma resposta imediata, como ele está dizendo aqui. Conforme a natureza da prece, ela paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Porque muitas das vezes o que a gente está pedindo na oração não pode ser concedido naquele momento. Porque às vezes o que a gente está pedindo, geralmente para terminar, para acabar, Evelina. O que a gente está pedindo para acabar é o nosso remédio, é o que a gente precisa. Então, por mais que a gente peça para terminar a situação, para se modificar a situação, mas na avaliação dos espíritos, aquela situação é a melhor que se pôde arrumar para nós e não tem como mudar. Então, a gente tem que começar a entender a prece nesse sentido. Que ela sempre vai para algum lugar, sempre alguém vai escutar o nosso pedido, a nossa oração, mas nem sempre ele pode ser atendido de uma maneira imediata, mas ele vai sempre ser escutado, analisado e, dentro do possível, atendido. E nessa situação de esclarecimento sobre a prece, né, que é muito importante para nós, já que ela colocou aqui. E estamos terminando, né, mais um programa, não adianta a gente continuar, porque o assunto ainda vai se colocar no mesmo raciocínio, então deixa para o próximo programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. Um grande abraço a todos os ouvintes, a todos aqueles que têm paciência para conosco, porque nós aqui também estamos estudando. Todas as vezes que nós preparamos o programa, não é, o estudo, nós também
estamos estudando, estamos nos beneficiando com isso. Que a paz de Jesus esteja em todos os lares, nos corações de todos vocês. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.